Olá, eu sou o Francisco Mota e hoje tenho um Alpine A290 GTS elétrico para testar aqui no canal YouTube Targa 67. Venha comigo! O Alpine A290 GTS representa a entrada da marca desportiva do grupo Renault no mundo dos elétricos. E nem é preciso perceber muito de automóveis para ver que esta é uma variante do Renault 5 que já testei aqui no Targa 67. Ambos venceram em conjunto o prémio da Car of the Year 2025, um prémio do qual eu tenho a honra de pertencer, sendo um dos 60 jurados oriundos de 23 países. Nos próximos minutos vou à procura de resposta para as nossas habituais 3 perguntas, e que hoje são: a primeira, como não podia deixar de ser, quais são as diferenças estéticas e técnicas do A290 GTS para o Renault 5. A segunda é saber se este A290 GTS elétrico é realmente divertido de guiar. E a terceira, sabermos quais são os consumos reais e as autonomias reais medidas pelos nossos métodos do Targa 67. Mas antes das respostas, não se esqueça de subscrever o canal Targa 67, não se esqueça também de ativar o sino das notificações para não perder nada daquilo que nós estamos a preparar em termos de testes para o futuro. E agora sim, já sabe, fique por aí. Apesar de o estilo base ser o mesmo do R5, o A290 incorpora vários painéis exteriores diferentes, como as portas traseiras, as embaladeiras e, sobretudo, os para-choques. Estes incluem faróis suplementares na frente, por cima de aberturas de ar maiores, e uma simulação de difusor atrás. O desenho específico das jantes de 19 polegadas dá um ar exclusivo ao Alpine A290 e as vias mais largas dão-lhe um visual racing. Em termos de estilo, o grupo Renault fez um excelente trabalho, recorrendo a uma receita antiga: pegar num utilitário e fazer dele um desportivo. No que respeita à mecânica, também há diferenças entre o R5 e o A290. A plataforma Ampere Small, que agora se chama RGMP Small, é comum a ambos, com suspensão McPherson dianteira herdada do Clio e suspensão traseira multibraço partilhada com a versão PHEV do captor. É uma plataforma que nasceu para modelos elétricos do segmento B. Face ao R5, o A290 tem molas mais curtas e firmes, os travões têm discos de 320 mm e 4 êmbolos na frente, do mesmo tipo usado no Alpine A110 e de 288 mm atrás. Usa o motor elétrico do Megane numa versão de 180 cavalos ou numa mais potente de 220 cavalos e 300 Nm, a GTS, que tenho para este teste. De resto, as diferenças para o R5 estão todas na calibração, por exemplo, da entrega de binárias rodas, da suspensão e da direção. Os pneus 225/40R19, uns Michelin Pilot Sport 5S, são específicos do A290, tendo por isso a referência A29. Outra mudança fundamental é a utilização de cabos mais grossos na bateria. Isto permite manter o débito de potência máxima durante mais tempo, pois baixa a temperatura da bateria sem necessidade de arrefecimento por líquido. A capacidade da bateria é a mesma do R5 E-Tech, são 52 kWh úteis com bomba de calor de série. Carrega a 11 kW AC, demorando 4 horas e meia para ir do 0 aos 100%, e a 100 kW DC, demorando aqui 30 minutos para carregar do 0 aos 80%. A autonomia mista WLTP anunciada é de 380 km. Aqui dentro, o A290 GTS também se distingue bastante do Renault R5, sobretudo pela decoração, pelo ambiente que temos aqui no interior, que é obviamente feito de cores bastante mais escuras. Há aqui umas aplicações com um aspecto completamente diferente do Renault 5, também aqui nas portas, a qualidade, a sensação de qualidade é de facto melhor, também nos bancos, os bancos têm aqui uma bandeira de França, também aqui a palavra Alpine no encosto de cabeça, enfim, há aqui uma série de detalhes curiosos, mas de facto a grande diferença face ao Renault 5 está aqui no volante. Além dos botões ápticos que são comuns a ambos os modelos, há aqui mais 3 botões que saltam fora aqui do normal dos 3 braços do volante, que são o botão para escolher os modos de condução, que é um botão de carregar, que também já conhecemos da Renault. Depois temos aqui o botão para regular os níveis de regeneração
na desaceleração, ele faz assim para trás e para a frente. Aparece ali assim no painel de instrumentos que nível é que nós escolhemos. Há 3 níveis e mais um nível 0. Preferia que fossem patilhas, mas também aceito que já há tanta coisa aqui que se calhar as patilhas já era complicado metê-las aqui. Além destes 2 botões, existe também ainda aqui este botão vermelho que diz OV, Overtake. É um botão que coloca o sistema todo no modo Sport durante 10 segundos. Ou seja, se estivermos no modo abaixo, no normal, por exemplo, se carregarmos no botão, efetivamente temos mais 27 cavalos, ou seja, chegamos à potência máxima de 220 durante os tais 10 segundos. Se estivermos a guiar em Sport, a diferença não existe. Se fizermos um kickdown em qualquer um dos modos de condução, é a mesma coisa que carregar no botão OV. Portanto, tem aqui sim alguma utilidade, certo? Mas também é enfim, uma coisa que fica bem, mais um detalhe engraçado aqui para a condução do A290 GT se tornar mais envolvente. Outra grande diferença é o comando da transmissão, enquanto que no Renault 5 encontramos aqui sim uma alavanca de puxar e empurrar. No caso do Alpine A290, o que temos é estes botões D, N, R, aqui sim espalhados na consola, tal como existe no Alpine A110. E depois não existe P, mas existe aqui o par que faz o mesmo efeito. Em termos de imagem, pronto, há aqui uma colagem obviamente ao A110. Em termos de utilização, não é assim tão bom porque desaparecem, por exemplo, os porta-copos, ganha-se em estilo, perde-se em funcionalidade. O painel de instrumentos digital é muito fácil de ler porque tem uma boa área e não tem informação a mais. Tem informação necessária que se pode escolher, pode-se organizar consoante nós queiramos. Existem várias hipóteses de vistas do painel de instrumentos. Portanto, tipicamente Renault, está a informação necessária, não está ao molho, não há coisas a mais. Excelente. Aqui no ecrã central tátil é mais ou menos a mesma coisa. Existe aqui um menu do lado esquerdo com várias coisas que se podem escolher, incluindo Android Auto, Apple CarPlay, por aí fora. Depois também temos o Google Automotive também aqui embarcado, que funciona muitíssimo bem, até funciona muito bem com os comandos por voz. E enfim, temos aqui o acesso às funções que queremos utilizar, é relativamente fácil. Ainda aqui no ecrã tátil central temos a página da telemetria, que nos dá, por exemplo, a informação atual, portanto aquilo que acabámos de fazer, por exemplo, a famosa aranha com os Gs longitudinais e transversais, também depois aqui a utilização da potência, tanto o pedal do acelerador, o pedal de travão, os consumos, obviamente, e depois temos aqui também as pressões e temperaturas dos pneus, que é bastante interessante, e também as temperaturas do motor e da bateria, muito interessante também. Portanto, esta telemetria está dividida em 3 partes, esta é a primeira parte. A segunda parte é o coaching, portanto uma espécie de treinador que vai ao nosso lado, neste caso vai aqui dentro, e que nos vai ajudando a melhorar a nossa condução desportiva. Existem aqui muitas coisas, começam com algumas coisas bastante úteis, como deve ser uma boa posição de condução, como deve ser uma boa posição das mãos no volante, enfim, conceitos básicos e que depois vão aumentando para coisas mais complicadas, como por exemplo gerir o equilíbrio do veículo, como fazer uma sobreviragem em lift-off, que já fizemos hoje aqui algumas, como negociar as curvas corretamente, escolher as trajetórias consoante o tipo de curva, enfim, muito interessante, sobretudo para ler, obviamente, com o carro parado, se calhar a pensar naquelas alturas em que se parou o carro mesmo para ligar à corrente e carregar um pouco a bateria. Mas de facto muita coisa interessante para ler aqui sim nesta zona do coaching. Finalmente temos os challenges de agilidade, de potência, de resistência, enfim, será uma coisa mais adaptada para utilizar em pista do que propriamente em estrada, por isso se calhar o melhor é escolher um track day, inscrever-se e aparecer lá com este carro para experimentar todos estes detalhes. A posição de condução é um pouco alta, óbvio, temos a bateria aqui por baixo, portanto o banco tem que subir um pouco, não há nada a fazer. O banco está muito bem enquadrado com o volante, que tem uma pega anatómica, como podemos ver aqui sim. As regulações do volante são amplas o suficiente, não vou dizer que são extraordinárias, mas para mim são mais que suficientes. E também a posição dos 2 pedais também está muito bem colocada. Depois temos o botão para ligar e desligar o carro, que está colocado aqui sim, entre o painel de instrumentos e o ecrã central. Fica ligeiramente obstruído pelo volante, mas isto já é completamente irrelevante, portanto vê-se bem e é fácil de utilizar.
pior aqui, o tal satélite típico dos carros do grupo Renault, que continua aqui umas décadas depois. Não falta espaço aqui na frente, pelo menos para os meus 1,72 m de altura, tanto, lá está, em altura, como a largura também não é fantástica, mas é suficiente. Vamos ver como será nos bancos de trás. Na segunda fila, o acesso é suficiente, pois a porta traseira não é baixa e também não falta espaço em largura, desde que se transportem apenas 2 pessoas. O comprimento para os joelhos é justo, mas o pior é que o piso é alto, deixando-o perto do assento e obrigando a levar as pernas mal apoiadas. A mala tem acesso através de uma ampla quinta porta e leva 326 litros, o que é um bom valor, mas não há um fundo falso para guardar os cabos da bateria, nem há um franco na frente. Nas primeiras centenas de metros em modo Save, que é o equivalente ao modo Eco, ficou evidente que a entrega de binário está muito bem feita, sem brusquidão e realmente muito progressiva. A segunda impressão vem da firmeza da suspensão, que, apesar de utilizar batentes hidráulicos, a verdade é que o curso dos amortecedores e das molas é muito curto, tanto em compressão como em distensão, o que torna, evidentemente, a suspensão um pouco firme, sobretudo quando o piso não é perfeito. A outra crítica vai para a assistência da direção, que, para o meu gosto, está demasiado assistida, sobretudo a baixa velocidade e neste modo Save. A progressividade do pedal de travão é muito boa, muito melhor do que eu estava à espera, tendo em conta que são os travões do Alpine A110. No nosso habitual teste Targa 67 de consumos reais, feito com o ar-condicionado desligado, em modo Save, e jogando com o botão da regeneração, obtive um consumo de 14,7 kWh por cada 100 km. Isto equivale a uma autonomia real em cidade de 345 km. Passando para a autoestrada, circulando a 120 km/h estabilizados e com a regeneração no mínimo, registrei um consumo de 23,6 kWh por cada 100 km, o que equivale a uma autonomia real em autoestrada de 220 km. São valores que ficam um pouco abaixo dos que obtive com o Renault 5 e-Tech, com a mesma bateria, 430 km em cidade e 280 km em autoestrada. O som sintetizado do motor muda com os modos de condução e nunca é exagerado, ajudando até a medir melhor a velocidade que toca os 170 km/h máximos. Mesmo em autoestrada, claro que a suspensão é firme e pouco confortável, mas só quando o pavimento não é perfeito. De qualquer forma, a autoestrada está longe de ser o melhor itinerário para o A290 GTS. Os modos de condução disponíveis são o Save, Normal, Sport e Hyperso, com este último a ser o mais configurável. Mas, como não existem amortecedores adaptativos, preferi ir diretamente para o modo Sport para testar o A290 GTS aqui numa das minhas estradas secundárias preferidas. E em modo Sport, de facto, a direção ganha outra consistência, menos assistida, o que permite uma condução muito mais precisa e uma entrada em curva bem mais rápida. O modo Sport coloca a regeneração no nível 1 para ajudar nas travagens. E por outro lado, existe um Launch Control que atira o A290 GTS dos 0 aos 100 km/h em 6,4 segundos, que é um bom valor para um desportivo deste tipo. E este arranque em Launch Control é um exercício que se faz com o A290 GTS a transmitir uma boa sensação de tração e de estabilidade e, sobretudo, não tem aquela sensação de perda de velocidade, de perda de força à medida que a velocidade vai subindo, como acontece noutros carros elétricos. Isto, tendo em conta que temos aqui um carro com 1479 kg, não é nada mal. O A290 GTS é muito estável, o piso remendado não perturba a suspensão, a não ser que as irregularidades do piso sejam realmente muito grandes e aí os ocupantes já andam aqui um pouco a ser sacudidos. Os travões mostraram um ataque muito forte quando se pisa o pedal do travão com mais força e também uma boa dose de facilidade de doseamento do pedal. E a entrada em curva faz de forma muito rápida e precisa e com muito pouca saída de frente ou nenhuma, realmente está muito bem controlada a suspensão da frente e os pneus e depois o carro assenta numa atitude muito neutra que o torna realmente muito eficiente. Ou não tivesse uma distribuição percentual de pesos de 57% para a frente
e 43% para trás. É uma das vantagens de ter a bateria pesada sob o piso, o que permite baixar o centro de gravidade, fazendo com que o carro role muito pouco em curva e ajude também a evitar a subviragem, mantendo o carro realmente com esta atitude muito neutra perante toda a curva. E a eficiência em curva é rematada depois no final com uma saída em força, quando no final da curva se acelera forte, aqui como neste caso, para sair sentimos que todo o binário é entregue às rodas através da travagem seletiva das rodas, a dar aqui uma ajuda muito boa. A Alpine apostou numa atitude muito agarrada ao solo, talvez para evitar surpresas, tendo em conta que temos aqui bastante peso e muito binário em jogo, e as duas coisas somadas podem realmente não dar o melhor resultado. É preciso realmente provocar muito a traseira para ela deslizar um bocadinho aqui a partir do meio da curva. Consegue-se, mas de facto percebe-se que não é a gênese do carro, não é aquilo para que ele foi realmente feito. Este A290 GTS permitiu à Alpine começar a crescer em termos de volume, mas é verdade que continua a ser um produto de nicho, não só por ser um pequeno esportivo, mas também por ser elétrico. É um carro muito engraçado de guiar, mas que é preciso não nos afastarmos muito de carregadores públicos por ser exatamente um pequeno esportivo elétrico. Agora, uma coisa é certa, a Renault, a Alpine, continuam a dominar completamente a ciência de fazer pequenos esportivos muito divertidos de guiar. Aquilo que queremos que seja também divertido são os vídeos do Targa 67. Além de terem muita informação e de terem a nossa opinião independente e rigorosa, queremos também que não sejam enfadonhos, mas para isso precisamos saber a sua opinião. Não se esqueça de deixar um comentário aqui em baixo. De resto, não se esqueça também de subscrever o canal e de ativar o sino das notificações para ser informado de cada vez que nós publicarmos um novo teste no Targa 67. E é tudo, até ao próximo teste do Targa 67.